E aí, tudo certo com você? Eu sou o Luiz da Cobalto Elétrica. Você seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube, da Cobalto Elétrica. Então, hoje eu vim aqui para passar um pouco do conhecimento para vocês. Então, hoje a gente vai aqui direto aqui para uma aulinha aqui que eu preparei com muito carinho para vocês. Então, a aula é sobre a eletricidade no decorrer da história. Então aqui, ó, para não ficar enrolando muito, aqui, ó, como é que a gente vai começar? Vamos lá, aqui, ó. Começar já falando aqui do primeiro contato do homem com a eletricidade, né? Então, provavelmente, o primeiro contato lá do homem, né, como está mostrando aqui na nossa primeira imagem, já foi com os raios atmosféricos, né? Então, tá desde a época lá do homem da caverna lá. Então já ocorria esse fenômeno, né? E eles poderiam observar, né, que geralmente cai um raio, causava aquela destruição, aquele fogo nas árvores, né? E o outro contato que o homem teve, né, também, foi com os peixes elétricos, né? Tem alguns peixes aí que tem as propriedades de dar descargas elétricas, né? Então lá a gente já tem registros desde o Egito Antigo, desde 2750 a.C., né? Eles têm já escritos lá se referindo a esse peixe elétrico como o trovão do Nilo. Então vejam lá que naquela época já era conhecido. Aqui, ó, vou trazer para vocês aqui um breve videozinho aqui de alguém explicando aqui como que funciona esse raio aí, esse raio não, essa eletricidade do nosso peixe elétrico. Vamos ver? Isso aqui é louco. Ajuda ele aí, Luciano. Ajuda o cara aí, Luciano. Pelo jeito ele não sabia muito como pegar o poraquê, não. Mas o que ele fez de errado aqui? Primeiro, a gente precisa entender como é a anatomia desse bicho. Os poraquês são peixes capazes de gerar descargas elétricas por conta de células especiais chamadas de eletrócitos. Essas células são alongadas como fibras musculares que percorrem toda a cauda do animal. Isso porque praticamente o corpo todo dele é cauda. A região onde estão os órgãos é bem curta e o resto é cauda. Tanto que o fiofó dele fica bem pertinho da cabeça. Essas células musculares funcionam como grandes pilhas, com uma ponta positiva e a outra negativa, gerando o que a gente chama de diferença de potencial. Quando o homem tocou a cabeça dela e logo depois a cauda dela encostou na perna dele, é como se tivesse fechado o circuito, e a eletricidade, que pode chegar a 800 volts, foi descarregada. Sério, isso aqui pode derrubar um cavalo, então daí você já sabe o que aconteceu, né? Então, viram só, né? Ele está explicando, né, de como que funciona essa questão, como que o peixe ele consegue gerar essa descarga elétrica, né? Então, na pele dele é como se fosse, forma como se fossem pequenas baterias ali, né? Que ali, somadas em série, né, eles podem chegar até 800 volts, né? Uma tensão muito grande. Então, veja que pode facilmente ali passar pela resistência da nossa pele, ainda mais num ambiente molhado como esse, né? Então, dando prosseguimento aqui na nossa linha do tempo, próxima vez que foi falado de eletricidade, né, que nós temos registros, né, foi lá com Tales de Mileto. Então vejam ali que de 624 a 558 a.C. Então, Tales de Mileto ele era um filósofo grego, né, que foi considerado o primeiro estudioso da eletricidade. Então ele que fez aquele experimento ali, né, ele percebeu que ao esfregar uma pedra de âmbar, né, âmbar é essa pedra ali, como se fosse uma resina fossilizada, né? Então, ao esfregar isso aí em algum couro de animal e aproximar ali de algumas palhas, de algumas penas, né, ele conseguia atrair esses objetos, né? Então, essa foi uma das primeiras manifestações da eletrostática, né? Então, um dos primeiros experimentos registrados. Então, é um fenômeno que hoje, digamos assim, a gente sabe bem como funciona, né? Tanto é que é feito muitas vezes alguns experimentos ali, ó, como está ilustrado na imagem, né? Pega um canudinho de plástico, né? Esfrega ele em algum pano, às vezes até no cabelo, né? E aproxima de um pedacinho de papel picado, né? Ele acaba grudando, né? Então ele fica ali carregado, com carga eletrostática e acaba
juntando esses papeizinhos. Então esse foi o Tales de Mileto, né? Primeiro estudioso lá da eletricidade. Ali era um videozinho só para mostrar a de Amber, vamos passar por ele aqui. Então depois do filósofo grego, né? Então apenas ficaram-se muito tempo, muitos anos sem ter nenhum estudo registrado, nada falando sobre elétrica. Apenas lá em 1600, William Gilbert, né, ele publicou lá no livro dele The Magnet, esse livro aí que está no slide. Então ele fez alguns experimentos, ele voltou a aquele experimento lá do Tales de Mileto e conseguiu verificar ali que conseguiu fazer alguns experimentos com eletricidade estática. Então, ele que foi quem cunhou também o termo que é utilizado até hoje, né? Eletricidade. A palavra eletricidade é derivada lá do grego, electron. E esse electron, né, ele significa âmbar, aquela mesma pedrinha lá que o Tales de Mileto esfregava lá para conseguir carga eletrostática. Depois dele, ainda no século XVII, né, a gente tem aqui o Otto von Guericke. Então ele era um físico alemão. Então ele desenvolveu os primeiros geradores de energia eletrostática. Então essa máquina ali dele é conhecida como a máquina de Guericke. Então esse dispositivo, né, ele era uma bola de enxofre que ela ficava girando ela ali e ela ficava acumulando uma carga, né? Ficava ali girando, e sempre em atrito ali com algum material, ele ia carregando eletrostaticamente. E daí, com o passar do tempo, ele chegava ali com uma outra esfera, ele chegava próximo, né? E ele acaba saindo aquela fagulha, aquela faísca. Então, o Otto von Guericke conseguiu fazer alguns experimentos demonstrando esse controle, né, da eletricidade estática. Então, a partir daí que ele conseguiu, que houve um pequeno impulsionamento nos estudos da elétrica como todo. Aqui tem um videozinho da máquina de Otto Guericke, né? Mas esse aqui eu também não vou passar para vocês. Depois dá para vocês pesquisem com esse título aqui no YouTube, lá que vocês vão acabar encontrando também. Ou se alguém quiser também, pede nos comentários que eu mando o link. O próximo figura histórica aqui, importante na história da elétrica, né, foi o famoso Benjamin Franklin. Então ele também foi um dos pioneiros do estudo da eletricidade, em 1752, né, em que ele conduziu aquele famoso experimento, né, da pipa. Né. Então esse experimento consistia ele empinou essa pipa, né, em um momento ele estava de tempestade, com as nuvens bem carregadas, né, essa pipa estava sendo empinada ali com um fio metálico, né? e essa na ponta tinha uma chave e estava ligado num acumulador de cargas, né? Então, quando o Benjamin Franklin ele percebeu essa descarga elétrica, né, ele conseguiu perceber essa descarga elétrica. Então, ali ele conseguiu observar, né, digamos assim, provar de que esse fenômeno atmosférico, né, os raios atmosféricos, não são apenas barulho e luz, né, eles têm alguma eletricidade ali dentro deles. Então, esse experimento, né, foi fundamental para entender, para esse desenvolvimento do nossos sistemas de para-raios utilizado hoje em dia. Até aqui, do lado do nosso slide ali, né, do lado da figura do Benjamin Franklin, né, a gente tem uma figura ali, tem um negócio que parece um espeto, né, isso a gente chama de um captor Franklin. Ele faz parte de um sistema de SPDA, né? Então ele fica lá na ponta do mastro para receber as descargas atmosféricas, né? Então o nome desse captor é captor Franklin, em homenagem a Benjamin Franklin. Aqui eu tenho também uma imagem aqui só para mostrar para vocês rapidamente que é como que funciona um sistema de para-raio, né? Um sistema de SPDA, qual que é a área que ele consegue proteger. Vocês conseguem ver aqui se o meu mouse está visível, né? Então, veja que ó, um para-raio aqui ó, no topo do prédio, né?
ele consegue proteger, ó, esse raio todo aqui em volta dele. Por isso que ele tem que ficar lá em cima do prédio, ainda em cima do mastro e em cima de uma haste, né? Então ele fica acima do prédio, consegue proteger toda essa região aqui. Então, dando sequência aqui às descobertas, né? Então esses 3 primeiros deles eu consegui, digamos assim, trazer um pouco mais aprofundado aqui o que eles trouxeram para nós. A partir de 1700, né? Os avanços foram cada vez mais rápidos. Então, vou começar falando aqui um pouquinho aqui do Charles Auguste de Coulomb, 1785. Então, ele publicou alguns estudos sobre a medição das forças de atração e repulsão, né, entre 2 corpos eletrizados. Então, ele conseguiu provar matematicamente, tanto é que tem aqui a equação ali embaixo, né, das cargas. Isso aqui ele conseguiu formular a hipótese, né, provar aquela questão que as cargas positivas se repelem, né? 2 cargas de mesmo sinal, né? 2 positivas se repelem, 2 negativas se repelem, e cargas opostas, né? Negativo e positivo, elas acabam se atraindo. Teve aqui, ó, outra figura importante, foi o Luigi Galvani, 1791. Né? Então ele publicou um estudo sobre a bioeletricidade. Ele mostrava que as células nervosas, né, elas passavam sinais elétricos ali através dos músculos, né? Então, assim, ele conseguia mexer os músculos, né? Os experimentos que ele fazia com as pernas de umas ranzinhas ali, né? Ele conseguia mexer, né? E ele conseguiu verificar, digamos assim, o que ele chamava de uma bioeletricidade no corpo natural ali do animal. Mais tarde foi provado que não era exatamente assim, né? Mas passava o sinal elétrico ali, né, pelos nervinhos ali da perninha da rã, então a perna acabava se contraindo. Por que acontecia isso? Porque ele utilizava 2 materiais diferentes, né, nas suas pinças, né, uma pinça de zinco e cobre, né. Então, por serem materiais diferentes, né, os elétrons ali de um material acabavam passando para o outro, né, formava-se uma corrente elétrica que passava ali pelos nervos da perninha da rã e acabava contraindo. Em 1800, então, o Alessandro Volta ele inventou a pilha voltaica. Então, a pilha voltaica é uma bateria, né? Então, é uma bateria, ela era feita assim de discos empilhados, por isso o nome de pilha, né? Então, até na imagem que mostra, né, ele utilizava um disco de zinco, um cartão, né, que tinha ali uma solução ácida, né, para conseguir passar esses elétrons, e um disco de cobre. Ia fazendo essa pilha, empilhando um em cima do outro. E com isso daí ele ligava um fio lá na base dessa pilha, outro lá na extremidade dessa pilha, e conseguia gerar uma diferença potencial e, consequentemente, ele conseguia fazer circular uma corrente elétrica. E também, ó, esse nome que é Alessandro Volta, né, você já vê que é parecido com o nome de uma unidade de medida muito utilizada na elétrica, né, o volt, né. Então, em homenagem ao Alessandro Volta, esse experimento, essa invenção dele, da importância das suas descobertas, né, então ele foi homenageado com o nome de uma unidade de medida, uma das mais importantes da elétrica, né, a medida de tensão elétrica, o volt. Aqui temos 2 personalidades, né, 1820, né, o Hans Christian Ørsted e André-Marie Ampère. Então, eles também estudaram sobre propriedades do eletromagnetismo. Então, eles conseguiram verificar ali questões dessas propriedades do eletromagnetismo que existem quando passa uma corrente elétrica em algum condutor. Quando passa essa corrente elétrica no condutor, ele gera esse campo eletromagnético, né, que era capaz de alterar ali a posição, por exemplo, de uma bússola. Então, esse é aproximadamente isso que é o experimento deles. Aí, vejam ali aqui o nome desse segundo rapaz, o André-Marie Ampère, também não é estranho, né? Ele também foi homenageado com uma das principais unidades de medida da elétrica, o ampère, medida da corrente elétrica.
resumidamente aqui, ó, a gente tem também o Michael Faraday, né? Qual foi a contribuição dele, né? Então ele demonstrou que uma corrente elétrica em um fio condutor ele pode gerar um movimento quando ele é colocado ao redor, próximo a um campo magnético. Então, essa invenção dele resultou no primeiro motor de corrente contínua. Então, do que consiste isso aqui, ó? Então, aqui a gente tem um circuito elétrico, aqui é uma bateria, né? Representação de uma bateria. Aqui é um fio condutor. E aqui uma haste metálica, aqui, né? Aqui, ó, ele está solto, né? Ele está livre aqui, né? Só tá penduradinho assim, ali. Aqui embaixo um ímã permanente e aqui uma solução que passa energia, né? Para dar a condutividade, aqui no caso água e sal. Então, quando essa bateria aqui era ligada, né? Então essa varetinha, esse espeto aqui, né? Ele começava a girar ao redor desse ímã. Por que acontece isso? Hoje a gente sabe que existe o campo eletromagnético, né? Todo condutor, quando está passando corrente elétrica, né, tem um campo eletromagnético ao redor dele. Então, com isso, esse campo eletromagnético, ele interage com o campo eletromagnético do ímã permanente, né, e causa esse movimento, né? Ele fica girando. Então, esses experimentos aí deram origem ao primeiro motor elétrico, né? O primeiro motor de corrente contínua. Depois dele, em 1827, temos aqui o George Ohm. Então, ele fez importantes análises matemáticas, né, estudos de circuitos elétricos, né, e com isso ele conseguiu desenvolver o que a gente chama hoje aí de a principal fórmula matemática para o eletricista, né. Você não pode, eu diria que você não pode se considerar eletricista se não souber pelo menos esse aqui, o triângulo da lei de Ohm. Então, o que consiste isso? Ele conseguiu ver essa relação entre essas três importantes unidades de medida, né? A tensão, a corrente elétrica e a resistência. As três estão sempre interligadas. Com isso, se você tiver duas delas, você sempre vai conseguir achar a terceira ali fazendo algumas jogadinhas matemáticas. E o triângulo é uma maneira didática de você aprender como é que faz essa conta, né? Então, imagine que esse triângulo aqui, ele tem ali o U é a tensão, o R é a resistência, o I é a corrente elétrica. Então, sempre que você quer saber uma dessas variáveis aqui, você coloca a mão em cima dela e você consegue deduzir qual que é a fórmula para calcular. Aqui, ó, no primeiro exemplo, aqui, ó, ele tem aqui, até colocou a mãozinha aqui no I, né, para calcular a nossa corrente elétrica. Então, a gente vê aqui a letra U de tensão está aqui em cima e a letra R de resistência está aqui embaixo. Então, U em cima e o R embaixo é uma divisão. Então, é a tensão dividido pela resistência. A mesma coisa quando a gente quer calcular a resistência. Colocou a mãozinha ali em cima do R. Então, ali tem tensão em cima, corrente embaixo. Então, é a tensão elétrica dividida pela corrente. E agora, se você quer saber a tensão e tem a corrente elétrica e a resistência, basta você multiplicar os dois, né? Os dois estão embaixo, estão na mesma linha, então você multiplica os dois. E novamente, né? Tipo, esse rapaz ele fez essas contribuições que são tão importantes para a elétrica, né? Que recebeu também o nome foi homenageado com uma unidade de medida, né? Esse é o nome, né? Que é a unidade de medida da resistência elétrica, o Ohm. James Maxwell, 1861. Esse aí calculou as equações fundamentais que descrevem a inter-relação entre a eletricidade, o magnetismo e a luz. Então, para quem se aprofundou um pouquinho mais nos estudos na elétrica, aí, acho que já passou pelas equações de Maxwell, né? São bem importantes na elétrica. Mas basicamente, ele conseguiu ver essa relação entre a eletricidade, o magnetismo e a luz. Conseguiu descrever matematicamente. Temos aqui, ó, Thomas Edison, também muito famoso, né? Então, ele foi um dos responsáveis aí por construir a primeira lâmpada incandescente comercializável, né? Por que eu gosto de frisar esse comercializável? Porque lâmpada incandescente já existia desde os primeiros experimentos com a eletricidade, né? Da época mais moderna, né? Mas geralmente eram coisas que eram experimentos de laboratório, com
aconteceu ali? Ele conseguiu fabricar essa lâmpada aí que podia ser comercializada, que funcionava aí por várias horas, por vários dias, né? Então poderia ser vendida. Ele conseguiu criar um negócio com isso. Então ele é muito famoso por conseguir, digamos assim, por agregar bastante invenções, né? Ele comprava umas patentes, tinha essa visão bem empreendedora. Tão empreendedora que a empresa dele, né, a GE, General Electric, está aí até hoje, né? Então, veja lá, ele era lá de 1879, né? A empresa dele, então ele tá aí até hoje, é uma empresa muito forte no ramo da elétrica. Mais ou menos na mesma época ali, 1886, né, foi construída a primeira central hidrelétrica. Então ela era localizada lá nas cataratas do Niágara, que, se não me falha a memória, fica lá no norte dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá. Então essa usina hidrelétrica, né, então ela foi capaz de dar o transporte da energia elétrica, né, ela iniciou em corrente contínua. Depois, de um tempo, ela foi convertida em corrente alternada, mas é uma das primeiras centrais hidrelétricas onde era gerada energia elétrica em grande quantidade para abastecer grandes locais aí, né? Antigamente, né, antes da primeira central hidrelétrica, né, a energia elétrica era sempre gerada de maneira local, então sempre muito próximo da sua fonte, onde ela ia ser a fonte sempre muito próxima da onde ela ia ser consumida. Assim começou a se centralizar as usinas. Aqui o Joseph John Thomson, 1897, então ele que descobriu, através dos estudos, né, ele descobriu a partícula de carga negativa que existe no átomo. É muito importante hoje. Hoje a gente sabe que a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons dentro de um condutor. Então, o Thomson foi ele que descobriu que dentro de um átomo, né, existem os elétrons, né, essas cargas negativas. Veja lá que o modelo dele era, assim, bem simplificado, né, na época. Mas depois de algum tempo, né, temos aí o Ernest Rutherford, Neil Bohr e o James Chadwick, 1907, né, que eles que fizeram que estabeleceram esse modelo do átomo, né, onde tem um núcleo onde existem os prótons, que têm cargas positivas, os nêutrons de cargas neutras no núcleo do átomo, e ao redor dele ali, ficam orbitando esse núcleo, tem os elétrons, né, de carga negativa. Então, eles que estabeleceram essa definição e ela é muito utilizada ainda até hoje. E fica fácil da gente entender um pouco de como que funciona a eletricidade graças a essas definições. E claro que aqui a gente tem outros nomes que também são muito importantes, né? Tem o Nikola Tesla, Samuel Morse, George Westinghouse, Werner von Siemens, o Graham Bell, Lord Kelvin e mais ainda, né? Então, aí agora é com você, parte de você buscar esse conhecimento, de correr atrás dele, de conhecer mais histórias de um e outro. O Nikola Tesla é muito famoso, existe muito material dele. O George Westinghouse também, outro empresário muito importante também. A empresa dele também está aí até hoje. O Werner von Siemens, o Graham Bell. É muito bom correr atrás dessas informações aí, dessas personalidades que fizeram descobertas tão importantes para a nossa história da elétrica. Vou fazer uma pausa aqui no nosso conteúdo para a gente falar aqui sobre essa apostila que eu fiz aqui para vocês, que é uma oportunidade de estar mostrando para vocês a apostila de elétrica residencial e predial. Então, essa é uma apostila que eu fiz ali com muita dedicação, né, que vai estar ajudando você a se desenvolver, a estudar um pouco mais da elétrica. Então, ela fala ali desde essa parte aqui da história da elétrica, né, e ela vai aprofundando os estudos, vai falando aí de quadros elétricos,
vai falar de como funciona a eletricidade, as definições da elétrica, vai falar sobre instalações elétricas, como calcular os condutores. Então, ela é uma apostila bem completa para que você consiga estudar e que você consiga tirar suas dúvidas aí no que diz respeito às instalações elétricas, aí, tanto residencial quanto predial. Então, se você estiver podendo no momento, ó, eu agradeceria aqui, ó, tem um QR Code na tela, em algum local, por aqui eu acho, aqui temos um QR Code, pode entrar aí, também vou deixar o link na descrição do vídeo. Se puder me ajudar também, agradeço comprando essa apostila. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e tem bastante conhecimento para agregar. Agora, voltando um pouco aqui para o assunto da nossa aula, falar um pouquinho das tecnologias mais recentes. Então, agora no século XXI, a eletricidade ela continua sendo a espinha dorsal do desenvolvimento tecnológico. Então, ela é fundamental. Tem um avanço muito rápido aí das energias renováveis, né? Tem a imagem que a gente tem ali, os painéis solares, energia eólica, a própria as usinas hidrelétricas, né? Que são opções de fontes de energia mais sustentáveis, né? Que não acabam não queimando combustíveis fósseis, são energias que se renovam na natureza. E além dessa questão, também tem os sistemas de automação residencial, automação predial, o mesmo até a gente pode falar da automação industrial, né? Então todos esses sistemas eles permitem que a gente utilize a energia elétrica com mais eficiência. Então aqui eu digo para vocês, né? Além daquela elétrica básica aí que muitos de vocês até já sabem empiricamente um pouco, já foram lá, já trocaram uma tomada, já fecharam um curto-circuito, Deus o livre, mas já acabaram tomando um choque, às vezes tentando fazer alguma manutenção, né? Essa elétrica é importante aprender? É, claro, é a base de tudo. Mas também você precisa se especializar. O eletricista hoje, né, ele não pode parar de aprender. Tá vindo, vocês viram lá, né, os primeiros descobrimentos, né, eles demoraram muito tempo para acontecer, né, e o tempo foi cada vez diminuindo. Desde lá dos primeiros registros lá de 2.700 anos antes de Cristo, até o filósofo grego lá, 600 antes de Cristo. Então, foi 2.000 anos de gap ali, sem ter nenhuma informação relevante assim, para a gente ter de eletricidade. Depois desses 600 antes de Cristo, só lá em 1600, veja ali, foram 1.600, mais 2.000 anos que a gente não teve nada relevante para a elétrica. E a partir de 1600, que o tempo cada vez demoravam séculos, depois demoravam décadas, depois demoravam anos, depois agora meses. Hoje em dia, aqui, em 6 meses, às vezes uma tecnologia já nasceu, já morreu, você acabou perdendo a oportunidade de estar trabalhando com ela. Então, eu digo para vocês, o estudo é importante, está sempre se atualizando, né? Energias renováveis, né? Tanto energia solar, energia eólica, ou outras aí que a gente pode ter, e automação residencial, automação industrial, é para onde a gente precisa mirar aí nossos esforços, aí, nossa atenção, nosso aprendizado. Além dessas tecnologias, né, a gente também tem aí, que vem crescendo cada vez mais aqui, veículos elétricos, né? Então são os carros elétricos, as baterias de alta capacidade que estão transformando o veículo elétrico, estão fazendo com que ele seja possível, né? O carro elétrico não é assim, uma novidade, mas a novidade são as baterias que estão suportando fazer com que esses carros elétricos aí percorram distâncias boas aí, né? Que se tornem viáveis, né? Tanto carros, né? Transporte de cargas também, como caminhões também estão sendo bastante utilizados. Então, tá aí um ramo aí que você pode se especializar, né? Todos esses carros elétricos aí vão precisar recarregar. Onde que eles vão recarregar? Ou em eletropostos, né? Ou mesmo dentro da sua residência, né? Então, e para você ter um carregador elétrico aí de alta potência, você precisa saber instalar, dimensionar a carga corretamente, muitas vezes fazer um aumento de carga. Tá aí um momento aí bom para você, eletricista, que está se especializando, né? Às vezes vai lá, fala com o teu cliente que está comprando um carro elétrico, né? Já consegue fazer essa adequação para ele, às vezes fazer um aumento de carga no padrão ali, às vezes ele tem uma carga
uma carga muito baixa, né, instalada na sua residência, para carregar seu carro elétrico ele vai ter que fazer um aumento de carga. E o outro ponto também que a gente tem aqui é Smart Cities, né? Esse conceito aí é um conceito de que são das cidades inteligentes, onde tudo se comunica, né? Então, é a comunicação global ali da administração de uma cidade. Então, ali tem as compras inteligentes, a gestão do tráfego também com as câmeras, né? Tudo conectado em tempo real ali, observando o que está acontecendo, tem mais fluxo de carros, não tem menos. Internet das coisas, né? Então seria todos esses equipamentos aí, tanto dentro de casa quanto do município ali, conectados à internet, né? Hoje em dia já a televisão já está ligada na internet, muitas vezes câmera está ligada na internet, até geladeira, máquina de lavar, então cada vez vem crescendo mais isso. Vazamentos de água, de gás, energias renováveis, qualidade da água, estacionamento inteligente, então esse conceito de Smart Cities é a administração pública ali ter acesso a todas essas informações, né, de maneira automática, de maneira atualizada, através da internet das coisas. E para que tudo isso funcione vai precisar de um eletricista lá, dando essa manutenção, fazendo essa instalação. São conceitos aí que estão cada vez mais atuais. Então, já falei um pouquinho da história mundial da elétrica, falei um pouquinho do que está acontecendo agora, né? Eu queria trazer aqui um conteúdo também de como que foi a história da energia elétrica no Brasil. Então, o que a gente tem de informação aqui? Então, que os primeiros passos da utilização da energia elétrica, né, eles ocorreram lá no final do século XIX. Então, lá em 1879, né, houve uma demonstração pública da iluminação elétrica lá da estação central da estrada de ferro Dom Pedro II. Então é essa estação ali que está aparecendo para vocês, né? Então lá na estação de ferro Dom Pedro II foi inaugurado a iluminação dela. Ela era composta por 6 lâmpadas do tipo Diablokov. Então ela é uma lâmpada como essa que está aparecendo ali no meio, né, entre as duas imagens. Então, lá no local existia essas 6 lâmpadas, né, e elas eram acionadas por um dínamo no local. Esses dínamos eles eram movidos a vapor, então através da força de um motor a vapor, e gerando essa energia elétrica, né, para iluminar a estação. Vejam só, eram 6 lâmpadas. Pouco tempo depois, né, na cidade de Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Então ela foi a pioneira aqui na América do Sul em implementar o sistema de iluminação pública. Então, lá nessa praça ali, então eles contaram com 39 lâmpadas acionadas por dínamos também. No mesmo esquema lá de como era da estação. Na estação ela era um sistema menor, aqui um pouco maior, né, 39 lâmpadas, né, também acionadas por dínamos. E elas substituíram as lamparinas anteriores lá por lâmpadas elétricas. Em 1889, também algum tempinho depois, 6 anos depois, né? Então foi construída a primeira usina hidrelétrica de um porte grande aqui no país. Então ela é a usina de Marmeleiros, né? Hoje é conhecida como Marmelo Zero. Fica lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Marmelo Zero porque daí depois foi feito Marmelo 1, Marmelo 2, né? E assim por diante. Então essa usina, então ela tinha uma capacidade de 250 kW, né? Pensa, 250 kW hoje em dia é muito pouca coisa, mas na época já era uma grande potência, né? Então, por que ela foi construída lá nesse local? Para suprir a demanda de uma companhia têxtil que tinha lá na iluminação e para suprir a energia da iluminação pública local. Então essa foi a nossa primeira usina hidrelétrica, 250 kW de potência. E para encerrar aqui, eu quero falar só um pouquinho sobre o Nikola Tesla e a corrente alternada, né? Só porque
esse aqui é um nome muito cultuado na elétrica que eu não podia deixar de falar dele, né, quando ele está falando de história da elétrica. Então ele sem dúvida foi considerado um dos maiores gênios da história da elétrica, né? Então ele desempenhou um papel fundamental aí na criação na criação dos sistemas de corrente alternada, né? Então, e graças a essa contribuição dele, né, que a gente pode utilizar a corrente alternada para fazer essa distribuição da energia elétrica em longas distâncias, né, de maneira mais eficiente do que com corrente contínua. Então ele é um dos responsáveis aí pelos desenvolvimentos, né, tanto do motor polifásico, né, e dos transformadores também em sistemas polifásicos, né, que são assim, peças essenciais aí do nosso sistema elétrico. Também, junto lá com o parceiro, né, o George Westinghouse, então eles foram responsáveis por fazer, digamos assim, a conversão lá naquela primeira usina hidrelétrica lá nas Cataratas do Niágara, que era em corrente contínua, né? Eles foram responsáveis por fazer essa conversão para corrente alternada, para conseguir transmitir essa energia elétrica para distâncias maiores. Então, o que eu tenho para trazer para vocês é mais ou menos isso, né? Deu para ter uma ideia geral aí de como que a eletricidade foi se desenvolvendo ao longo da história. Eu digo para vocês aí, sempre vão correndo atrás aí de mais informações, tenham curiosidade, busquem, fiquei com dúvida às vezes do que o Alessandro Volta fez, como é que ele fez o experimento. Dá uma pesquisadinha, vai lá, corre atrás da informação. Também você pode deixar aqui nos comentários uma dúvida ali, eu vou ter o prazer em responder. Pode entrar em contato comigo. Eu tenho aqui minhas redes sociais, tenho meu e-mail, tenho a rede de comentários aí. Pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui para disseminar o conhecimento, para ajudar vocês a entenderem cada vez mais sobre elétrica. Beleza? Então é isso, me despeço de vocês. Se puderem, dê uma olhadinha na minha apostila lá. Se estiver dentro do orçamento de vocês, podem fazer a compra lá. Agradeço muito quem está até aqui agora. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.